Bom dia! Nossa, é só falar, o trem escurece. Bom dia para todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Cleitinho está aqui também conosco, né? Cheers! Gente, a língua dela é tão real, né? Ai, ai. Meninos, bom, vamos dar sequência, né? Deixa eu só lembrar. A gente estava falando de o Ateneu. Eu acho que faltava terminar só o Ateneu. E aí eu falei para vocês que hoje eu ia falar de o cortiço, técnica infalível para acordar os alunos, exatamente. É necessário. É, aí eu falar de Ateneu, Chance, e aí eu falei que eu ia falando de mais características do naturalismo, enquanto eu contava a história de outros livros importantes, né? Eu acho que eu falei que eu ia falar do Mulato e de O Cortiço, ia começar a falar do Cortiço, né? Então, beleza. Meninos, só para lembrar, então, a gente estava contando a história de o Ateneu, né? E eu falei para vocês que o Ateneu vai representar, né, a obra O Ateneu vai representar um mix, né, de tendências literárias da época, né? Ele tem aspectos realistas no seu aspecto memorialista, de aprofundamento das memórias e da psicologia do personagem central, né, do Sérgio. Ele tem a questão, né, que eu falei, expressionista, impressionista, que nem vem tanto ao caso agora, né, mas assim, depois você dá uma lidinha lá no capítulo 12 da unidade 6, tá lá falando um pouquinho sobre isso. E a outra questão que é ele ter essa pegada naturalista a partir do momento em que você tem esses personagens meio que definidos pelo ambiente que eles vão viver, né? Ontem eu falei uma expressão que é muito utilizada quando vai se analisar o Ateneu, que é a questão do microcosmo, né? O Ateneu vai ser mostrado pelo Raul Pompeia, né, como um microcosmo da sociedade. Então, todas as falsidades, as hipocrisias, todos os jogos de aparência, todos os interesses que vão surgir ali dentro daquela realidade supostamente de gente da elite, de gente do bem, de cidadãos do bem, né? Vai ser desmascarada, né, ao longo das narrativas que vão sendo contadas e das experiências que vão ser vividas pelo Sérgio, tá certo? Ah, E, o Raul, ah, essa característica, ela é realista, naturalista ou cabe aos dois? esse desmascaramento da sociedade é uma característica geral do realismo, né? É uma característica geral do realismo. O naturalismo ele vai focar-se mais, tem crítica social, sim, mas ele foca mais na ideia de trabalhar com o homem na sua condição mais animalesca, mais instintiva, mais determinista, certo? Quando você está criticando a sociedade, para criticar o homem por meio da ideia da crítica à ambição desmedida, ou à hipocrisia, ou a própria construção de uma sociedade capitalista de aparências, isso tem mais pegada realista, tá certo? Isso tem mais pegada realista. Tudo bem? Você vai perceber que quando chega o naturalismo, que vale sempre lembrar, tá, gente? O naturalismo é uma ramificação do realismo. Só que o naturalismo é mais radical e o naturalismo vai se focar nos aspectos mais baixos do ser humano, certo? Tanto que as obras naturalistas, geralmente, elas são, assim, embebidas de sexo e violência, certo? Sexo e violência são as duas características principais, né, das narrativas naturalistas. Por quê? Porque mostram um homem que é praticamente um bicho, que vai se comportar a partir das influências externas e das influências do seu instinto, que é um instinto praticamente animal, realmente. Tá certo? Então, o foco do naturalismo vai mais para aí. Naturalismo
por fazer parte do realismo, tem crítica social? Sim, mas o foco do naturalismo é mais para esse lado, certo? Então, por exemplo, o que tem de naturalista Se no naturalismo é como se o narrador fosse um cientista observador do mundo, então o narrador é predominantemente observador. Eu vou até te falar o seguinte, Pericles, se eu não me engano, eu não estou lembrado aqui de nenhuma obra naturalista que seja em primeira pessoa. Tá? Basicamente, assim, que eu me lembre, posso estar enganado, que eu me lembre, todas as obras que eu conheço naturalistas são em terceira pessoa com narrador observador. Tá certo? Exatamente por essa concepção de um narrador que observa, né, a reação e o comportamento do ser humano. Tá bom? Beleza? O realismo gosta muito do narrador em terceira pessoa também, né? Mas por conta do realismo brasileiro ter um cara chamado Machado de Assis que gosta de trabalhar muito o aprofundamento dos personagens por meio do memorialismo, então no Brasil o realismo tem muito tem muitas obras realistas em primeira pessoa, mas também tem muitas obras realistas em terceira pessoa. Tá? Agora, no naturalismo, o narrador em terceira pessoa, ele é, assim, a grandíssima predominância. Não vou falar que são em todos os livros, porque não vou te afirmar isso. Mas pela característica naturalista e pelo que eu conheço do naturalismo, o narrador sempre vai ser observador. Tá? Então, gente, assim, o narrador em primeira pessoa no Ateneu é outra característica memorialista mais próxima do realismo, né, do impressionismo, né, que já é outro movimento, porque é aquela coisa da captura da realidade por meio da subjetividade do indivíduo, certo? A captura da realidade por meio da subjetividade do indivíduo. Isso aí lembra o impressionismo que estava começando a surgir à época na França, né? Lembrando que o livro do Ateneu é de 1888, tá certo? Então, meninos, bom, eu falei para vocês né, como que o Sérgio, né, o próprio Sérgio, ele vai chegar num determinado momento em que as oscilações típicas da pré-adolescência e da adolescência vão fazer ele até questionar, né, a sexualidade e tudo mais, né? Até o momento em que ele, ao ficar doente, vai ficar aos cuidados da Emma, né? Da mãe de quem? Da Emma, né? Da mulher do Aristarco, que é o diretor, e vai sentir, né, constantemente uma atração e um desejo por ela que vai fazer ele entender que ele gosta de mulher. Mas até então, né, a proximidade dele com o Bento, né, que vai ser o amigo dele, vai fazer ele questionar se realmente ele não era namorado do Bento, né? E vai rolar umas coisas, né? Tinha um menino que chamava Cândido, que trocava cartas românticas com outro menino, sabe? Então tem muito a sugestão dessa questão de como o ambiente, né, um ambiente cheio de adolescentes e pré-adolescentes isolados de suas famílias, né, isolados do convívio com meninas, né, e como que isso vai afetar, né, a formação da sexualidade deles naquele lugar em que eles estão afastados de todos e todos. A carência afetiva, né, os desejos sexuais que surgem na adolescência, né, e de repente eles naquele universo completamente masculino, certo? Então, o livro trabalha muito com isso, certo? De forma muito sutil, né, 1888, mas, né, basicamente a análise dele passa pela ideia do caráter do indivíduo e da sexualidade do indivíduo, tá certo? Livraço, entendeu? Viu? Muito, 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 muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito completo, assim, né, em termos de obra, assim, tipo assim, quero fazer uma obra que discuta várias coisas, tchararã, o Ateneu consegue fazer isso. Assim como é o Cortiço, né? Só que o Cortiço não é só um bom livro. O Cortiço é uma obra-prima, né? Mas antes do Cortiço, o mesmo autor de O Cortiço, o Aloysio Azevedo, né? Ele vai ser considerado meio que o autor que inaugura o naturalismo no Brasil. Olha que interessante. O realismo, né? O realismo, dentro da sua característica mais psicológica, de crítica social, ele é inaugurado no Brasil
por Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Chance, tá? Beleza. Machado de Assis. O naturalismo também vai ser inaugurado em 1881, só que pelo Aloysio Azevedo, autor de O Cortiço, só que não com o Cortiço. O Cortiço é lá de 1890. Né? Em 1881, o Aloysio Azevedo vai publicar O Mulato, que é considerado o livro inaugural do naturalismo no Brasil. Tá certo? Então tá. Raul, mais uma vez, isso é uma tendência francesa, uma tendência europeia que nós estamos trazendo para o Brasil. Sim, gente, até o século XX, a arte brasileira ela vai depender muito das tendências europeias. A partir do modernismo é que a gente vai criar uma identidade própria e vai, né, não depender mais do que está acontecendo na Europa para criar uma cultura brasileira, tá certo? Mas então, quer dizer, já estava rolando o naturalismo fortemente na Europa, sim, principalmente na França, certo? Na França, um cara chamado Émile Zola, né, vai ter publicado um livro chamado Germinal. Esse Germinal, gente, é provavelmente um dos livros mais importantes de todo o naturalismo, certo? Ele vai contar a história de um grupo de pessoas que trabalham numa mina de carvão. E a maneira como o narrador conta a vida desses indivíduos vai fazendo, né, de forma distanciada, aquelas pessoas simples, pessoas... E assim, é interessante observar que os personagens que estão vivendo naquela realidade há muito tempo, eles começam a perder um pouco as suas características humanas. Então, tipo assim, tem gente que tem tantos anos que trabalha nessa mina de carvão que a cor da pele já não volta a ser branca, certo? A cor da pele parece que já é naturalmente manchada, parece que já é naturalmente cheia de fuligem. Olha só o meio moldando o indivíduo, não só aqui no comportamento, mas até na pele, né? Alguns dos trabalhadores da mina, porque eles descem para a mina antes de amanhecer e muitas vezes saem da mina depois de anoitecer. Então, muitos desenvolvem uma sensibilidade à luz do sol, certo? Não conseguem, né? Eles viram tipo tatus, topeiras, né? Ó a zoomorfização, a animalização do homem, certo? Então, quer dizer, você tem e assim, né? E também porque muitos, né, passam o dia todo ali embaixo sem conversar com ninguém, apenas, né, furando a pedra, né, com picareta e tirando, extraindo o carvão e tudo mais. Eles não se comunicam muito uns com os outros. Então, muitos são pessoas meio que murmurantes, pessoas que não se comunicam direito, que falam pouco, que falam, né, com uma pronúncia arrastada, meio murmurada, sabe? Então, quer dizer, olha o processo de transformação desses indivíduos em bichos, praticamente. Então, o Germinal vai ser, assim, o grande referencial, né, do naturalismo na França, tá certo? Na Europa. Beleza? E que vai dar essa característica, vai demarcar de forma muito presente essa característica da animalização humana, tá certo? No Brasil, gente, quando em 1881 o Aloysio Azevedo publica o Mulato, a gente tem uma situação um pouco diferente. O Machado estava publicando também o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o povo não entendeu nada, né? O povo estava acostumado ainda com o romantismo, gente. Fazia 6 anos que as pessoas estavam, né, se deleitando com Senhora do José de Alencar, né, com a história de Aurélia Camargo e Fernando Seixas, certo? As pessoas até então falavam de A Moreninha, que era lá de 1844, certo? Então, de repente vem um livro, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, super irônico, narrado por um narrador que é defunto, está morto, e junto com isso vem o Mulato.
E o mulato, ele tem muitas características que ainda pertencem ao romantismo. Só que quem vai ler o mulato esperando um livro romântico vai ficar chocado. Aí é que entra já a pegada naturalista que o livro tem. Raul, o que tem de romântico ainda em O Mulato e o que já é naturalista para ele ser a obra inaugural do realismo no Brasil? Bom, gente, O Mulato conta a história de um rapaz chamado Raimundo, né? O Raimundo nasce ali no Maranhão, certo? E o Raimundo, na verdade, é filho do José, que é um comerciante, também vai ter uma fazenda também. E o José vai ter um caso com uma escrava muito bonita chamada Domingas, certo? E desse caso, né, vai nascer o Raimundo, certo? Só que o José vai se casar com uma outra mulher. Obviamente que ele não vai se casar com a Domingas, apesar de ele se preocupar com a Domingas, apesar dele querer o bem do filho, né? Mas ele não pode assumir para a sociedade que ele tem um relacionamento com uma escrava, né? Então você já começa a perceber aqui, né, o livro discutindo os preconceitos raciais da época e tudo mais, né? E aí, então ele conhece a Quitéria, né? Ele se casa com essa Quitéria, certo? Quitéria é uma moça, né, chapa branca da sociedade, né? Tipo assim, essa pode casar, né? Uma família tradicional, branca, tal, então beleza. E aí ele se casa com a Quitéria. E a Quitéria, muito, né, possessiva, muito ciumenta, ela, como o José continua dando atenção, né, para o filho e até para Domingas e tudo mais, mas assim, de forma discreta, né, porque ninguém pode saber, mas a Quitéria desconfia do que está acontecendo, né? E aí ela percebe que o José tinha sido amante ou era amante da Domingas, da escrava, e, né, descobre o Raimundo, né, piquititico ainda, né, neném ainda, criança. E aí ela manda, né, os capanga dela lá pegarem a Domingas, né, e torturarem a Domingas e queimarem os órgãos genitais da Domingas, certo? Para que ela nunca mais possa fazer nada na vida dela. Então, aí você começa já a ter a pegada naturalista. Romântico não faz isso não, gente. Essa coisa dessa maldade e dessa coisa da fixação com a sexualidade, né? Da violência, da sexualidade misturada ali, ó, isso já é naturalismo, certo? E diante disso, né, o José, apavorado com o que poderia acontecer com o filho, né, ele manda o Raimundo para a casa do irmão dele, que é o Manuel, certo? Chocada, porém não surpresa. O Manuel, certo? E aí ele vai, o Priquito, né, o Raimundo, vai crescer sob, né, a guarda e a tutela, né, do Manuel, um homem bom, tal, que vai tratá-lo como um filho, certo? E o Raimundo não vai saber muito sobre o passado dele, né? Ele, por exemplo, não sabe quem é a mãe dele e tal. Agora, e aí entra umas coisas que são muito interessantes, gente, né? Os aspectos mais profundos do naturalismo. O Raimundo, gente, ele é um moreno, mulato, né? Dos olhos claros. Então, ele tem parte da negritude e parte dos traços, né, portugueses, europeus do pai. Então, olha só, a coisa naturalista barra romântica. O aspecto romântico. A descrição que se faz do Raimundo em O Mulato, ele é, assim, um deus grego. Inclusive, coloca-se que, né, quando ele vira rapaz, né, que era difícil resistir à beleza do rapaz. Né? Que a mistura entre os traços negros e os traços europeus transformou numa coisa assim, né? Tanto que ele, assim, a pele escura, né, não completamente negro, mas mulato,
né? Os lábios grossos, certo? E os olhos azuis. Né? Então, o bicho era irresistível, né? Isso é muito romântico, né? Essa idealização da beleza das personagens centrais é muito romântico. Só que olha que interessante o aspecto naturalista disso. O homem é produto do meio, de acordo com os naturalistas, né? Raimundo, gente, por quê? Cresceu numa família de brancos. Raimundo, porque cresceu no meio da elite de São Luís do Maranhão, certo? Raimundo, que depois, né, vai ser jovem, vai estudar em Portugal, vai estudar direito em Portugal. Raimundo nunca se viu como negro. Por quê? Porque o negro no Brasil era escravo. Então ele olhava para a pele dele, ou para ele não via um negro. Porque a condição de ser negro no Brasil, desde então, não era uma condição meramente racial, era uma condição também social. Isso, gente, tem tudo a ver com o que a gente chama tanto de racismo estrutural. Hoje em dia, o pessoal não dá tanta bola para isso, mas assim, quando vocês eram muito pequenos, né? E até antes de vocês nascerem, nos anos 90 faziam muito isso, ainda fazem, mas isso era muito comum ver nos anos 90. Jogador de futebol, muitas vezes jogador de futebol que era, no mínimo, mulato, mas que não se considerava nada negro. Por quê? Porque era rico. Certo? Porque era rico. Vamos pensar aqui, não vamos longe, não. O Neymar, gente, o Neymar não é branco. O Neymar é misturado. Ele é muito brasileiro, certo? O Neymar é bem moreno, certo? O Neymar eu já vi nessas campanhas dos jogadores de futebol contra o racismo no futebol, certo? Eu já vi o Neymar pronunciar-se como branco, certo? A gente que é branco, a gente tem que, sabe? Ai, gente, eu não sou branco, o Neymar é branco, sabe? Eu sou branco brasileiro. O branco tem olho claro, tá, não sei o que, mas o tamanho da beiça, certo? Então, isso faz parte de um processo de racismo estrutural. Quando você vai falar de racismo estrutural, é disso que você está falando. Né? É quando você, né, pega a cor da pele e transforma numa condição social que vai se perpetuando ao longo dos séculos. Tá? Então, na concepção do Raimundo, gente, ele não era negro. Quando ele descobre que ele era filho de uma escrava, ele vai ficar chocado. Tipo assim, poxa, como que eu sou filho de uma negra? Olha que doido, certo? E isso aí é muito naturalista. Por quê? Porque pela condição de vida que ele tem, né, pelo meio em que ele vive, ele só pode se enxergar como branco, certo? Então, o homem produto do meio. Olha que bacana, né? Então, beleza. Aí ele foi para Portugal estudar. Então virou, quando ele volta aquele rapaz de 20 e poucos anos de idade, bonito demais da conta, super educado, né, elegante, aquela coisa toda. E aí ele, né, que tinha passado a infância na casa desse tio, né, do Manuel, ele volta, quando ele volta, a irmã, não a irmã dele, né, a prima dele, né, a filha do Manuel, a Ana Rosa, tornou-se também uma moça muito bonita. E quando ele volta, na verdade, ele volta para o Brasil e aí ele passa uma temporada no Rio de Janeiro. Só que aí ele fica com saudade, né, de São Luís, ele fica com saudade da. Isso o pai dele tinha morrido, tá, gente? O pai dele morreu. O pai dele. Olha o naturalismo, gente, olha o naturalismo. O pai dele entregou ele para o tio, para o Manuel, né? Por conta da outra lá que queimou até os priquitos da escrava, né? Então tá, beleza. Depois que vai, aí depois, quando ele entrega, ele vai para São Luís, né? Deixar o filho lá, o Raimundo, e quando ele volta para o interior, para a fazenda, não lembro direito, né?
A mulher, a Quitéria, a que queimou os genitais da escrava, estava na cama com um padre. A Quitéria era amante do padre Diogo. O padre Diogo, gente, é o vilão terrível. Depois ele vai mandar matar o José, vai trair o José. Tinha caso com a esposa do José. E isso é muito a cara do realismo. A crítica, assim, na cara, né? Chapuletada na cara da igreja da época. Certo? O vilão da história é um padre. O vilão da história é um padre. Tá? Roberto está aqui, gente. Roberto está aqui olhando com as patinhas assim e está olhando com a cara de, por favor, me leve para passear com o rabinho balançando. Está muito irresistível isso. Ele é bonitinho, hein? E agora ele pegou minha mão, fez a patinha assim e pegou minha mão. Não dá para ver, vamos ver se dá para ver. Olha lá, a patinha dele lá. Parece especial aqui, ó. Vem, papai. Opa! Então, o aniversário dele anteontem, viu, gente? Oi, gente. O aniversário meu anteontem. Ontem eu fiz 3 aninhos. Vamos lá. Nossa, você não quer ficar aqui em cima, não, né? Você quer sair daqui? Você quer sair ou você quer ficar deitado no meu colo? Quer ficar aí em pé. Quer descer? Não. Quer? Ah, meu Deus. Quer descer? Vai lá. Desceu. O que vocês estão falando aqui? Quer dar parabéns para ele? Ou quer cantar parabéns para você, Roberto? Vai lá. Não vai entender muito, não. Mas a gente pode cantar no final. Vai lá. Então, meninos, né, o padre Diogo é assim, um demônio, né? Tipo assim. Então, isso também faz parte muito das características realistas, né? Põe Cletildes para cantar. É verdade. Nossa, ele vai ficar assustado. Botar Cletildes para cantar de chapéu. É, você tem, então, essa pegada realista da crítica às instituições burguesas, né? No caso aqui, a crítica à igreja, né? Por meio desse personagem, que é o grande vilão da história, que é o Padre Diogo. Tá certo? Aí, gente, beleza, né? Meu pai já morreu, tal, não sei o quê. O Raimundo foi para Portugal, voltou, um belo rapaz, ficou com saudade de casa, quis ver o tio, quis voltar para casa, e assim, meio que em busca das suas origens, certo? Porque ele começa, na verdade, assim, por mais que ele não se veja como um negro, certo? Ele percebe que ele é um pouco diferente dos outros com os quais ele convive. Ah, ah, Estou perguntando porque se tem características tanto do realismo quanto do romantismo, do realismo e naturalismo, por que não é considerado uma obra de transição? Talvez porque os elementos naturalistas sejam muito fortes, certo? Então, assim, então, eu posso dizer que é uma obra de transição, por quê? Porque tem elementos românticos, mas é também uma obra que inaugura o movimento, porque as as características naturalistas dele são muito fortes, muito marcantes, certo? E as características naturalistas, elas batem muito de frente com as características, né, românticas e se sobrepõem às características românticas no mulato. Essa que é a questão. Ainda existe uma influência, mas a predominância é naturalista, tá certo? Então, gente, quando ele volta, né? E aí a Ana Rosa, né? Que é a prima, está uma moça bonita. E aqui é uma das coisas assim. Eu me lembro quando eu li o Mulato, eu comecei a rir, porque eu fiquei imaginando o pessoal na época lendo esse livro, porque você imagina, né? O encontro do belo casal jovem, tal, o amor romântico vai surgir, tal, né? Beleza. Outra coisa que vai ser interessante, só que não vai ser bem assim, essa coisa do amor romântico. Vai ter o amor romântico, só que junto vai ter a paixão e o fogo. Tem uma cena, gente, tem uma cena porque é o seguinte,
O pai da Ana Rosa, né, o Manuel, o tio, né, do Raimundo, tutor do Raimundo, gostava muito do Raimundo, mas olha a questão do racismo. Quando ele percebe a Ana Rosa e o Raimundo muito próximos, o Manuel não gosta. Por que que ele não gosta? Porque ele fica imaginando que se o Raimundo se casar com a filha dele, com a Ana Rosa, né, os filhos vão ser mestiços. E ele não quer isso na família. Ele quer que a filha se case com um branco. Aí já fica muito clara a questão do racismo aqui. Tá certo? Então, a Ana Rosa está prometida para um funcionário do pai dela, que é o Luiz Dias, Cônego Dias. Certo? Olha como as coisas vão, né? E aí você tem essa situação, né, em que o Raimundo é apaixonado pela Ana Rosa, a Ana Rosa é apaixonada pelo Raimundo, e eles vão, né, começar a ter um romance secreto, certo? Tem uma cena que é tão naturalista, que é essa que eu tô falando, que eu fiquei imaginando o povo vendo essa cena na época, lendo essa cena na época, que eles começam a se beijar, né? E eles começam a ficar muito empolgados com o beijo. E Ana Rosa meio que se entrega ao desejo ali, sabe? E, né, e começa a se esfregar como se fosse um bicho no Raimundo. E o Raimundo tentando se segurar, mas difícil de se segurar. Obrigado. Mas também difícil de se segurar, né? E ela, né, agarrando ele, beijando ele, mordendo ele, e ela começa a gemer, né? E no livro fala que ela começa a gemer e a grunhir como se fosse uma fera, uma besta, um animal. Então imagina a Ana Rosa, mocinha, de espartilho, filhinha do Manuel, né? Agarrada nesse moço e né? Isso não é muito romântico. Isso não é muito romântico. Essa pegada sexual, animalesca, efeitos sonoros. Ai, ai. Essa pegada sexual animalesca é muito naturalista. Então, é isso. Então, você percebe ainda uma característica romântica do livro, mas as características naturalistas se sobrepõem em grande maneira, certo? Raul, beleza, mas vai dar certo? Eles vão se casar? Não vai dar certo? Bom, como eles estão proibidos de se casar, né? Porque por fim o Manuel se coloca contra. Você não vai casar com a minha filha, por mais que eu goste de você. E aí fica muito claro, né? O Manuel gosta muito do Raimundo. O Manuel praticamente criou o Raimundo, mas ele não quer o sangue preto na linhagem dele, certo? E é quando, né? E aí vai ser na mesma época que o Raimundo vai conhecer o passado dele, vai saber do que aconteceu com a mãe dele, né? A mãe dele nessa época morreu. É... Se é naturalista, é realista, tá? Se é naturalista, é realista. Só que vale lembrar, o naturalismo faz parte do realismo, só que com algumas características mais acentuadas. Essa pegada sexo, violência, raça é mais pegada no naturalismo. É mais pegada no naturalismo. Mas não quer dizer que, né, essas discussões sociais sobre preconceitos também não apareçam no realismo. Mas é mais pegado. Você pensa o seguinte, o naturalismo é o realismo radical. Tá? O naturalismo é o realismo radical. E radical porque vai pegar esses aspectos mais do ser humano. Sabe? Por isso que sexo e violência e as distorções de caráter e as taras, né? Fala-se muito das taras humanas, né? Aparecem muito no realismo, no naturalismo, certo? Mas a crítica social, incluindo aí o racismo, faz parte do realismo como um todo, certo? Então, meu Deus, ela acabou. Tá, Raul, e aí? O que vai rolar?
Vai rolar que o Raimundo e a Ana Rosa vão planejar uma fuga, certo? Eles vão tentar fugir. Só que, olha o demônio aparecendo de novo. O padre Diogo, que tinha interesse no casamento do Luiz Dias com a Ana Rosa, né, vai denunciar que os dois fugiram. Certo? E aí o Luiz Dias vai atrás e vai rolar uma briga, e nessa briga, né, o Raimundo vai ser esfaqueado e vai morrer. Certo? Agora, a ironia típica do realismo, né, e a crítica social vai aparecer, mas olha só, né, violência, né, o outro vai fugir com a outra, que fica grunhindo quando vai beijar ele, né, e o outro vai e mata o Raimundo, né, e a Ana Rosa, depois disso tudo, vai se casar com esse cara que matou o Raimundo, com o Luiz Dias, para quem ela estava prometida. Olha só a crítica, né? Quando, né, o livro acaba, passaram-se alguns anos e a gente acompanha uma cena, né, do casal aparentemente feliz vivendo a sua vida ali, né, como se nada tivesse acontecido. Aí já vem o romantismo, já vem o realismo aí, né, com a crítica às hipocrisias da sociedade e aquela coisa toda, né? Nada romântico esse final, nada, 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 né? Mas novela, alguém colocou, parece pior que novela. Mas novela geralmente tem final feliz, né? Aí é que tá. Aqui a novela não tem final feliz. Tá certo? Beleza, meninos? Bom, deu para fazer só o restinho do Ateneu e o periquito, né? Como é que chama? Né? O mulato. Aí é o seguinte, meninos. Semana que vem eu tenho que falar de cortiço. E o problema é que na semana que vem nós temos só uma aula. Nós não temos aula na quinta-feira porque vai ser feriado. Então vocês ganharam uma vida útil aí, certo? O Bom Crioulo, que era para ser para sexta-feira da semana que vem, vai ficar só para outra quinta, tá? Vamos ver se eu ganho um presente de festa junina com os alunos lendo o livro, até porque toma vergonha nessa cara, né? Olha o tamanho do negócio. E aí depois, o Bom Crioulo, é que a gente vai fazer a votação do livro. Vai pensando no livro que você vai sugerir, tá bom? Depois eu explico direitinho para vocês como é que vai ser. Tá certo, queridos? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, Raul. Falou, Raul. Gente, bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Vou tentar terminar o e-book que estou lendo e ler o Cortiço até a sexta que vem. O Cortiço é mais puxadinho, viu, Vinícius? Mas tente. Vai lá. Tchau, queridos. Tchau. Falou.